Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod na Real. Hoje estamos com o Caio Linfante, responsável pela Handse da América Latina. E ele vai explicar um pouquinho quem é o Caio na fila do pão, no papo reto e um pouco sobre a empresa. Caio, seja bem-vindo e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, o nome bonitinho em gringo é Radiance, mas você sabe? Radiance. Mas o português é mais fácil, Radiance. Então eu sou executivo, né? Sou vice-presidente para a América Latina há 8 anos e meio, a operação já tem 10 aqui no Brasil. Mas é uma operação de quase 60 anos lá fora, que obviamente começou com outros formatos. Mas, como diz o americano, long story short, né? Nós somos a maior HR tech do mundo, focada na construção da marca empregadora, né? Ou seja, como é que eu conto para alguém que a minha empresa é mais legal do que trabalhar com a do vizinho? Seja ele qualquer segmento, qualquer país, qualquer tamanho de empresa, né? A gente fala muito que hoje o poder de escolha está na mão do candidato, não das empresas, na maior parte das vezes. Então, como é que você se vende? Eu digo que é mais fácil vender uma geladeira, um carro, sei lá o quê, do que você vender o sonho de trabalhar na sua empresa. Ele é mais intangível, né? E você muda a vida de fato. A pessoa muda de cidade, ela muda a rotina da família, tem uma série de coisas envolvendo a decisão de mudar de empresa, né? Mudar, eventualmente, até de carreira. Então, esse é o meu dia a dia há 8 anos e meio. Eu sou cofundador da Employer Branding Brasil, que é a maior comunidade do tema no país, com 40 mil pessoas. Também estou conectado com startups do mundo aí de RH e, enfim, várias outras coisas. Pouco a pouco a gente vai descobrindo aqui junto, mas esse é o desafio. Como é que está a sua empresa conectada com os talentos de fora, que não te conhecem? Eventualmente conhece a sua marca enquanto consumidor, mas não enquanto lugar para trabalhar, logo não considera, logo não se candidata, e o desafio está lançado. Tem a coisa agora para a gente conversar, então, Nossa, né, Caio? É muito Conta para a assunto. gente, então, como é que essa temática se conecta com os futuros do trabalho. Futuro que já é presente. Olhando, né, para a Radiance, estamos falando de 1.500 colaboradores espalhados aí nos Estados Unidos, Europa, Ásia, eu liderando aqui a América Latina. Claro que o mercado americano está sempre muito à frente, porque lá estão as grandes corporações, lá tem mais investimento nisso tudo. Europa um pouquinho atrás, e aí a Ásia, né, eu faço parte dos mercados emergentes aí, correndo atrás, literalmente. O que a gente, né, a gente fala muito da IA. Como é que a gente já está vendo isso, por exemplo, em futuro do trabalho? Hoje, ou antigamente, até pouco tempo atrás, vamos dizer, as pessoas começavam a buscar no Google, né? Então, quero a vaga de tal tipo em tal cidade. Hoje, as pessoas estão indo lá no chat GPT, falam assim, eu tenho essa habilidade ou me formei em tal coisa, o que é bom para minha carreira? Então, hoje, e nosso principal produto é site de carreira. Não é o tal do ATS, né? Ou seja, eu não faço processo seletivo. Meu negócio é vender empresa, falar da cultura, falar de diversidade, falar do propósito, enfim, tudo isso que encanta ou não o candidato. Se não encantar, tá tudo certo também, é um filtro natural. E os nossos sites de carreira hoje, em vez de você ter lá a vaga, né, que os sites de emprego colocam o que e onde, lá é o seguinte, descreva um pouco do que você gosta de fazer. E baseado nisso, a gente coloca quais são as vagas que tem a ver com essa pessoa, né? O nosso futuro do trabalho aqui, para mim, já é presente em alguns momentos, acho que ainda mesmo lá fora a gente está caminhando é não ter mais o currículo tradicional. Ele talvez seja válido ainda aqui no Brasil muito programa de estágio, trainee, né? Muito ou vagas de entrada, mas ao longo do tempo é isso, você já tem uma história, você já construiu resultados, você tem relacionamentos. E o que move no final do dia é muito mais isso do que, de fato, onde você estudou, né, o que você fez, tal, ou o sobrenome corporativo que você carrega. Até porque hoje as carreiras são múltiplas, né? Tem muito o que acontece muito lá fora, que a gente também ainda está começando, é a questão do que a gente chama de fractional, ou as a service. Então, a pessoa não precisa mais ter mais um trabalho único, puro e simples CLT. É desafio ainda no Brasil por uma questão de legislação. Mas o PJ, e mesmo o CLT, né? Você que está assistindo a gente aí, tenho certeza que você conhece alguém, se não é que é você mesmo esse alguém, que tem mais de um trabalho, que faz alguma coisa extra que tem a ver com a sua carreira ou não. Então, esse é para mim o futuro do trabalho que já é presente. Nos Estados Unidos, o freelancer também que eles chamam, já responde por quase 40% da força de trabalho. Você vê como. E aqui esse número não chega a 10%. E quando a gente fala de marca empregadora, considerando o futuro do trabalho, Ferrou. e esta geração que daqui a 10 anos, porque se eu estou falando de uma marca empregadora, eu não estou falando dela para hoje, eu estou falando dela para daqui para Construção. frente. Perfeito. Daqui a 10 anos, essa geração que eu vou contratar, como eu trabalho essa marca desde já, Exato. que esse garoto de 10, 15 anos agora vai ter 25 e vai querer trabalhar comigo. Isso já é pensado nessa estratégia? Já é pensado sem dúvida alguma, e você falou, palavra-chave aqui na reputação, você tem que construir e é de longo prazo. Nunca fiz isso na vida, comece.
Até porque é uma reputação que você já tem. Se você entrar lá no tal do Glassdoor, alguém tá falando alguma coisa da sua empresa. Isso é o que a gente sabe, fora o que a gente não sabe, que tá no WhatsApp, Às vezes que eu tô tá... com o uniforme pegando o ônibus, tô falando da empresa e eu não sei que isso tá detonando a marca, né? Exatamente, isso acontece mais do que a gente imagina e muito mais do que a gente pode controlar. Então, o desafio é exatamente nesses novos formatos de trabalho, não estou falando de modelo híbrido, remoto, nada, mas é nessa questão de eu tenho uma habilidade tal, de repente eu sou bom para sua empresa por 6 meses, 1 ano. Ou talvez o projeto for um pouco mais longo, posso ficar um pouco mais, né? E aí, como que você vende algo para aquela pessoa, para aquela habilidade, para aquele período? Porque hoje, já há algum tempo, na verdade, se eu olhar isso, eu vou olhar até de uns 5, 6 anos para cá, até antes da pandemia um pouco, tá? Minha visão. As pessoas não querem mais aquele plano de carreira estruturado. Consultorias às vezes tem, né? As Big Four e umas outras. História de advocacia ainda tem um plano que você vira sócio. Mesmo assim, muita gente se perde no caminho. Então, quantas empresas de fato têm um ultra mega plano de carreira estruturado e quantas seguem aquilo de fato? Porque às vezes mesmo na empresa, eu entrei com marketing, eu quero migrar para tecnologia. Eu entrei na área de vendas, eu quero virar RH. Então, isso está acontecendo. E como que a sua empresa se conecta, de novo, com o que está acontecendo, e aí vem talvez o propósito, a cultura, as pessoas, o ambiente, e isso vai ser muito mais chave do que você falar, não, aqui você entra júnior, plena, tal, tal, tal. Isso é consequência. Isso vai acontecer. E se você, a empresa estiver preparado para absorver aquele talento para múltiplas tarefas, inclusive, upskilling, reskilling, que são termos que a gente usa, você vai perder o seu talento, que às vezes já tem o fit cultural, a pessoa que se dá bem, a pessoa que já veste a camisa de fato da empresa, mas que se você não souber aproveitar aquela pessoa e eventualmente novas habilidades, você não vai conseguir. Falando até de gestão de pessoas, conhecimento, aprendizado, né? O que a gente aprendeu hoje, quanto tempo dura? 1, 2 anos? As pessoas que trabalham com IA, por exemplo, né, que é a grande bola da vez, elas não querem mais um trabalho fixo, sabe por quê? Porque o que ela conhece hoje, daqui 6 meses, 1 ano, vira obsoleto. E ela quer aprender sempre, ela quer ter contato com mais gente. Isso está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, isso não tá ficando raso? Concordo. Eu só tô perguntando, porque Concordo, super. eu Não, não sou concordo. especialista aqui. Concordo super. E é como é que você educa o mercado, né? A gente brinca que todo mundo quer fazer tudo igual o TikTok. Em 3 minutos você aprendeu a fazer um risoto do mestre francês. Você já viajou no mundo por 3 minutos pelo vídeo de alguém. Então, concordo super. E é um desafio. Porque, assim, eu tô trazendo um fato, que as pessoas têm isso, que elas cada vez mais querem... Quanto tempo o jovem fica numa empresa hoje? Quantos jovens ficam mais de 1 ano, 2 anos numa empresa? Muito pouco. O que 3 tem meses... atraído Hã? as pessoas, Caio? Acho que ainda tem a questão da marca, então as grandes marcas de consumo, né? Eu brinco que você consome na prateleira tem um pouco mais de vantagem, mas isso pouco a pouco vai se perdendo, está se perdendo, né? E aí, como é que você, aí pensando em experiência, como é que você, experiência mais até do colaborador, como é que você trata essa pessoa, como é que você acolhe essa pessoa, como é que você cria um ambiente e educa? Eu acho que as empresas têm sim um papel, até de certa forma, social, de você educar essas pessoas, porque onde a gente aprende cultura, onde a gente aprende, né, mundo corporativo, política, politicagem, essa coisa? Trabalhando. Então, e aí depende, tá? Eu sempre falo, também não tem certo e errado. Não tem melhor ou pior. Tem gente que quer trabalhar em startup, tem gente que quer trabalhar no mercado financeiro, outro que quer para a indústria farmacêutica. E aí você vai, acho que o propósito, o que eu estou fazendo para a sociedade, o que eu estou de fato entregando, a minha empresa está entregando, e isso tem um peso cada vez maior. E não é só do jovem. Ô, Caio, eu tô vendo muito as empresas, de uma forma geral, mudando muito a estratégia, empresas do nada, que viram grandes potências por conta de um movimento. Né? Um movimento de propósito, Super. conectando. Então, você está vendo aí uma vitamina que é vendida no quiosque, que custaria R$20 por R$200, por conta de uma geração consumindo. Total. E assim está vindo tênis, uma série de coisas. Essa mesma estratégia que é usada de marketing para sua marca, para o seu produto, para o seu consumidor, praticamente está quase se fundindo com a mesma coisa, para que alguém também, eu quero consumir e eu quero trabalhar daquilo que eu também consumo e acredito. É mais ou menos isso que você está dizendo? Porque a marca, no final, é uma só. Você está falando a marca comercial, institucional, e se eu gosto daquilo, compartilho das ideias, das políticas, etc., puxa, eu vou querer, de novo, automaticamente eu vou ser atraído. Então, e o jovem em especial, que você falou, os jovens estão aí, já estão dominando a força de trabalho. Daqui 5, 10 anos, a tendência é, entre aspas, piorar, né? Porque vai ter mais jovem. E o jovem, mais uma vez, ele às vezes faz a faculdade, passa 1 ano, ele larga.
né? Acho que até o modelo de ensino é uma coisa que está sendo repensada globalmente. Né? Então, acho que não, acho que o que a gente conhece de estrutura, você vai para a escola, na nossa época ela tinha o colegial, do colegial à faculdade, né? Pensando numa carreira, então, faz um tecnólogo e vai indo e tal. Acho que tudo isso está passando por uma reconstrução que vai impactar sim o mercado de trabalho, porque no final é isso, eu sou bom no quê e quantas horas eu vou trabalhar para você. Eu posso ter 2, 3 trabalhos. Isso é uma coisa, como eu disse, já está acontecendo. E as Então, pessoas não querem voltar atrás. Nos Estados Unidos, como eu falei, de 40%, fizeram uma pesquisa, né? Quanto você quer voltar para o modelo de contrato, que seria equivalente ao nosso CLT? 70% não quer voltar. E esse número cada vez mais cresce. No Japão, esse número que não quer voltar, o número é quase 50% de que já está nesse modelo de freelancer. Né? Eu não lembro agora, mas é um número, sei lá, 80%, 90% não quer voltar para ser um CLT. De novo, dadas as legislações locais. Kátia, você que está à frente aí, eu vou trazer uma pergunta para você para complementar aqui junto com o Caio, mas é uma provocação mesmo. Você que está à frente das pesquisas, né? Várias pesquisas, 50 mais, geracional, as gerações, 5 gerações trabalhando em conjunto. Você que acompanhou essa história do RH nas décadas mudando, né? Se isso aqui acontece, todo esse movimento, como é que ficam as estruturas de RH? Pois é porque era, e eu estava me preparando aqui para te perguntar isso, né? E aí eu também eu acho que eu ajudo na resposta. Como é que a gente sustenta, né? Porque você tem a atração, que nem a história do imã, você puxa, e depois como é que faz, né? E eu acho que isso tem a ver com uma conversa anterior que a gente estava tendo aqui, Kátia, que é assim, não adianta querer entregar o novo no modelo Perfeito, velho, exatamente. né? E aí hoje a gente está tentando trabalhar muito em cima de propósitos, de atração de marcas, mas depois que você faz todo o exercício da atração, a gente quer que a conexão se mantenha pela Aquele linha do modelo comando e antigo. controle das hierarquias antigas, Exatamente. não é isso? Da E a Esse pergunta, burocracia, né? é exatamente, e a pergunta que esse eu ia te conflito. fazer É era isso: isso. o quanto que você vê de incoerências entre vamos fazer esse novo modelo de atração, mas o quanto a gente está disposto a sustentar e o que você tem visto de mudança efetiva, já que é na real, né, Não, Kátia? ela Na já, real aqui, gente. na real, ela praticamente já respondeu, então é exatamente isso. Então, A como, pergunta com a resposta. como marketing, e de novo, eu sou um publicitário do bem, eu costumo falar a verdade e exijo isso dos clientes, eu não prometo nada que eu não entregue. Né? Então, até pensando, parênteses, né, conceitualmente, a marca empregadora, a gente constrói de dentro para fora. Né? Então, eu pergunto para as pessoas, o que você valoriza no seu dia a dia? Por que você está aqui trabalhando? Né? O que te move? Muito além de salário e benefício. E as pessoas vão falar, e propósito vai estar muito conectado, às vezes ambiente, cultura, clima, pessoas estão muito conectado, desenvolvimento no sentido de como é que eu estou aprendendo? Eu aprendendo muitas vezes on the job, fazendo, né, com múltiplos times, né, tendo experiências diferentes. Então, a maneira, acho que, como eu falei, as organizações elas têm que repensar, não é um futuro do trabalho muito longe, de novo, isso já está acontecendo um movimento, e cada um vai ter seu jeito, tá? Respeitando a cultura, respeitando, enfim, às vezes segmentos, às vezes tem coisas específicas, né? Mais reguladas e tal. De novo, não tem resposta certa para todo mundo, né? E acho que o grande desafio é entender que, por exemplo, se a gente pegar uma notícia agora de maio, super recente, vocês viram, a IBM mandou embora, quantos foram? 8 mil pessoas. TRH. Por quê? Porque tem lá o ask.hr, que substitui aquela tarefa. E o que eles fizeram? Eles contrataram um monte de gente, de gerente, de marketing, de comercial, não sei o que lá, porque são as áreas de negócio. E cada vez mais, o RH ele tem que, finalmente, estou aqui, ó, quase meu 20º Conar aqui, e eu continuo ouvindo o RH estratégico. Cara, a gente tem que sair desse papo do RH estratégico para a gente ir para a prática. É o que você está falando aqui. Não adianta só prometer um monte de coisa, a gente tem que, de fato, apoiar o negócio. A gente tem que entregar dados. Vocês geram dados para caramba, certo? Com as plataformas. Sim. Como é que... A pergunta é, uma coisa é gerar o dado e fornecer o RH que está lá do outro lado. O RH está usando, vocês têm que dar um inputzinho, tem que ajudar. O RH ele tem que ter autonomia, tem que aprender e sair um pouco dessa, né, dessa cadeira de tipo, eu tenho os dados, mas não sei muito o que fazer. O RH, ainda vejo muito ele com medo dos dados. Não é medo da IA, da tecnologia, isso também. Né? Mas os dados, ele tem que estar, peraí, eu tenho que ser proativo ao negócio, não tenho que só que falar amém pro CEO e ser um comunicador das tragédias, eventualmente quando tem layoff, etc. Né? E de repente tenho que mandar 100 pessoas. Tenho que mandar 100 pessoas embora do meu time, eu só fui comunicado, eu nem participei às vezes da decisão. Isso não pode mais acontecer. E a gente ainda vê acontecendo. Então, acho que o RH ele precisa reinventar, porque ele vai ser engolido, sim, não pela tecnologia, mas por pessoas
que entendem de pessoas que vêm de outras áreas. Esse é um movimento crescente no RH, vocês devem estar vendo também. Né? Historicamente, o RH psicólogo, que entrou muitas vezes em recrutamento e seleção, e que foi indo. Mas se a gente for ver hoje várias cadeiras, não só grandes cadeiras, mas até intermediárias, são pessoas de outras áreas chegando que entendem de pessoas e de negócio. E usam tecnologia, e os dados. Então não dá para a gente ter uma conversa apartada. Então isso é um movimento, e as áreas de RH elas vão ter que se reinventar, porque o operacional, responder lá sobre férias, olerite, essas coisas, cara, você aperta 2 botões, está feito para você. Com mais qualidade, com mais velocidade, menos erro, certo? Você sabe disso melhor que eu com as Sim. plataformas. Uhum. E aí, o que você faz com esse bando de RH? Como que você se realoca, como é que você reinventa enquanto carreira? E aí sim, tem que pensar em novos formatos. E aí tem que conversar com as pessoas. O que é importante na sua carreira? O que é importante para você? E aí carreira, aquela história, protagonismo de carreira, cada um tem a sua. Eu nasci publicitário, podemos assim dizer, trabalhei em agência, trabalhei num banco, na área de marketing de produto, e de repente caí no RH há quase 20 anos. Não fui RH, tô sempre desse lado da cadeira, mas eu entendo de RH. E antes disso, eu entendo de negócio. E é essa conversa que eu tento há muitos anos levar. Gente, vocês vão olhar para isso. Qual que é o desafio do RH? Provar orçamento. Por quê? Porque ele é custo. Não dá mais para ser custo. Ele tem que ser visto como investimento. Ele tem que mostrar o tal do ROI. Ele tem que mostrar que ele vai sim gastar um dinheiro na frente, mas ele vai gerar economia, savings. Retorno. Quantos RHs conseguem ter essa conversa, ter essa abertura? Não conseguem. E eu Quantos brinco RHs que ainda respondem para CFO ou para um diretor administrativo? Não dá. A gente precisa mudar isso, né? A gente tava numa eu digo entrevista. assim, né, Kátia, é uma conversa É longo. chega a ser cafona no sentido assim, isso já está, assim, é de longa data, você diz agora há pouco, né, 20 Kátia? anos Ah, falando. 20 anos de Conar, eu tenho, até mais, né, esse ano tem 31 anos em RH. Quanto tempo a gente fala do RH estratégico, do RH não mais como sendo de curso, aquelas frases chavão, e me parece que a gente tem evoluído a passos muito lentos, né, para Total. isso. Eu fico na dúvida assim, até onde é só a responsabilidade das pessoas que ocupam a cadeira de RH, ou até onde também as grandes cadeiras, né, os conselhos. Quantos RHs ocupam cadeira de conselhos? Ou pessoas que Não, passaram por uma muito pouco. experiência? Quanto que um CEO, de fato, traz o RH para a conversa? Quanto que também essa cadeira... Eu acho que tem um lugar que a gente tem que ocupar enquanto RH, Sim. mas acho que tem um lugar também que a gente precisa convidar esse RH a participar. Acho que é a mistura das duas coisas. Mas o RH ele é muito, de novo, a imagem que as áreas de negócio têm, passando por CFO, CEO principalmente, ela é quase que cristalizada. Que ela é custo, ele vai simplesmente executar o que o CEO pedir, e ele não traz soluções, eu estou falando soluções tecnológicas, soluções para o negócio. Deixa eu ver onde está. Vamos conversar de margem, vamos conversar sobre... Tem RH que não sabe. E grandes cadeiras falam sobre isso. Logo, entre aspas, você não vai ter o respeito para sentar num board, para você discutir e levar e falar, peraí, isso aqui, ó, eu tô vendo que o nosso turnover tá tanto. Queria investir isso, porque a gente vai diminuir o nosso turnover em 4%. Isso representa não sei quanto de dinheiro, vai mudar não sei quanto na margem, etc, etc. Essa conversa precisa acontecer. É assim que a gente quebra essa imagem cristalizada que o RH tem há 31, meu, são 20 anos aqui, 31 anos, de que a gente é operacional, de que a gente é custo. É o que você falou, a conversa tem sido a mesma. Ah, mas eu não sou. Bom, para quem tá vendo a gente que não é, mas a maioria ainda tem essa dificuldade, como eu falei, de não responder para um CFO ou para um diretor administrativo. Não dá mais. Ele... Ao Cara, mesmo tempo, desculpa, Kátia, só pode fazer falar. uma pergunta. Ao mesmo tempo, eu também, do mesmo que está tendo uma evasão em todas as cadeiras, hoje eu sinto assim uma evasão grande também na área de RH. Antes você tinha muito mais profissionais disponíveis concorrendo a vagas de executivos de RH. Hoje também está tendo que garimpar. Tá quase igual ter que encontrar um bom vendedor. Acho que tem um movimento, né, pensando até os últimos 2 anos e meio praticamente aí, economia apertada. E acho que assim, você tem as lideranças, tem talvez um buraco aqui, você tem a tal da juniorização cada vez mais. Eu sempre ouvi muito isso, mas eu tenho sentido isso mais, não sei vocês, nesses últimos 2 anos, muito. Então falta, assim, líder intermediário, e acho que é um pouco disso, né? Poxa, qual que é a minha perspectiva? Né? E aí as pessoas, de fato, talvez por falta de perspectiva, e aí pensando em carreira, pensando em visibilidade, pensando até em remuneração, em destaque, em status, enfim, cada um vai ter a sua própria motivação, acaba deixando o RH. E vai migrar para outras áreas, vai tentar fazer outras coisas, vai empreender, né? Tem muita gente de RH que vai sair para empreender e tal, e faz parte, porque se eu não consigo, de novo, quebrar essa imagem que o CEO, CFO tem, a gente só vai quebrar, gente, se a gente trouxer dados, negócios
tem que... Às vezes é por vaidade, eu sempre falo, o concorrente tá fazendo, né? Às vezes parece que não funciona, ainda é old school isso aí, né? Mais de 30 anos com certeza funciona. E se o teu líder, o CEO, o teu fundador, sei lá, é assim, vamos usar a vaidade para quebrar né, essa casca que tem aí pra gente poder falar de negócio. E aí, a palavra, né, ou a frase chavão que a gente usa sempre é: se não pode ser medido, nem deve ser feito. Aí pergunta você, RH, o que você está medindo? Que tipo de número você está apresentando? Não é só o dashboard que de repente a plataforma te entrega. É que análise que você está fazendo aquilo, o que você consegue olhar preditivamente para ver que problema que vai ter lá na frente, e que tipo de ação você pode tomar de curto, médio e longo prazo, baseado no histórico que você está vendo. Porque hoje a gente tem os dados. Desculpa, não existe RH hoje que não tenha dados por Seja ele qualquer tipo qual de for, né? plataforma. Então, assim, Algum dado ele tem. algum dado ele tem. Eu queria juntar isso que você está falando com uma pergunta anterior que eu ia te fazer, que é assim, por qual porta a temática de marca empregadora tem entrado? E qual porta, em que sentido? Que tipo de organização tem investido nisso? E dentro da organização, se não está chegando pelo RH porque tem uma visão menos estratégica, por qual a outra área funcional? E associado a isso, aqueles que têm deixado essa temática entrar, como tem mensurado? Muito bom. Ele ainda é um tema muito do RH, porque a gente fala da marca de talentos. Mas o meu tema, e como diz aqui na minha formação, eu sou publicitário. Ele é um tema de marketing barra comunicação. Se a gente for olhar as disciplinas, né, os conceitos, as siglas e tudo mais, né, o próprio nome é employer branding, quando a gente pensa, é o branding, só que tem a palavra antes que é o employer, que é o empregador, né, sua marca como empregador. Então, o RH tradicional não estudou isso, não viu isso, ele não sabe, ele tem mais dificuldade, inclusive, de mostrar valor. E aí, qual que é o grande conflito? Coisa básica, quem está assistindo a gente aqui vai doer, mas é verdade, né? O famoso é raro, mas acontece muito. É só a gente ver quantas postagens no LinkedIn, para pensar na rede social simples, todo mundo usa, o RH consegue fazer. Às vezes muito pouco, porque quem domina é o marketing. E isso tem que ter mais sinergia. Porque, tudo bem, o LinkedIn não é só para carreira, é para fazer negócio, é reputação institucional e tal, mas também é o lugar onde as pessoas estão procurando emprego ou vão procurar sobre a sua empresa. E essa briga acontece todo dia, toda hora. Muitas empresas, todos os tamanhos, todas as cidades, as pessoas têm dificuldade. Então, o RH ele continua tendo dificuldade, de novo, mais uma casca que ele precisa quebrar para sentar com o marketing e falar: poxa, peraí, eu preciso de ajuda. Eu preciso contar essa história também. Por quê? Porque na cabeça também das organizações e dos líderes o RH tem que contratar, problema dele. Não. O negócio precisa entender que ele é parte integrante disso tudo, desde a construção da reputação, da motivação das pessoas trabalharem, né, ou querendo trabalhar mais ou menos na empresa, o próprio processo seletivo, quantas vezes vai bem no RH, chega no gestor e morre. Ah, não gostei do gestor. Só veio, dados, de novo, dados são disponíveis, só no Glassdoor, tá cheio de dados da sua empresa, às vezes dói, às vezes não quero levar, às vezes cita lá, tal, mas é a verdade. De novo, né, o dados, o que eu aprendi na vida é o dados, ele troca o eu acho pelo eu sei. Então, assim, eu não tô achando nada. Eu tô te trazendo algo que tá escrito, né, minimamente lá no Glassdoor, um NPS, enfim, você tem várias formas, ferramentas de mensurar, desde um processo seletivo, um onboarding, reconhecimento, enfim, N práticas dentro da organização, para você trazer, de novo, dados. E aí você pode, o seu gestor pode até torcer o nariz e falar: puxa, eu não gosto desse dado, mas ele é um dado. As pessoas estão falando, vivenciando aquilo. E a chance de você ter, de novo, a quebra na expectativa do que eu vendi e estou entregando vai ser grande, o teu turnover vai ser alto, o teu custo vai ser alto e assim por diante. Então, mais uma vez, os dados estão disponíveis. E se não tem, gente, vamos lá, em Google Forms já começa a resolver seu problema. Depois você vai evoluir, vai colocar plataforma. É o que a gente quer, tá cheio de plataforma aqui, obviamente, vocês são uma delas, para poder ajudar a trazer esse tipo de dados, né? E mais uma vez, não é só ter o dado do dashboard que você aperta, né, você exporta da plataforma, é olhar para isso de uma maneira RH estratégica. O que o negócio mais faz? É olhar para o dado. O que o marketing faz? Por que o marketing consegue crescer o orçamento dele? Porque eu falo assim, ó, investi tanto, trouxe tantas pessoas, vendemos para não sei quanto, a gente mexeu essa vírgula no orçamento, na receita. Legal. Ou a gente perdeu o dinheiro aqui, então esse canal não serve, essa estratégia não deu certo. Acontece também. Mas se a gente não mostrar valor para o nosso negócio, e de novo, nosso valor ele é de trás para frente, ou seja, eu invisto para economizar, eu não invisto para recuperar. Né? Eu não invisto 5 para ganhar 10, eu invisto 5 para economizar 10. A conta no final ela fecha positivamente. Né? Então, esse é um desafio. Ô, Caio, a gente, coincidentemente, aqui nesse congresso, né, a gente está lançando a nossa Yara,
a nossa recrutadora inteligente, né? E há uma semana antes, a gente fez o lançamento oficial no nosso estado com uma grande rede de supermercados, com mais de 8 mil colaboradores, e eles são do varejo, a gente lançou com eles, né? E o CEO, o executivo, ele trouxe a decisão por investir tempo, energia e grana com a gente nessa solução, foi porque ele entende que a experiência, que é o que a gente está falando aqui, de um candidato, começa no primeiro contato, quando ele Então, quer deixar um currículo, quando ele vai ser entrevistado. E como a solução é com georreferenciamento, porque varejo tem lojas espalhadas em tudo quanto é lugar, e você já começando a poder ser direcionado para um processo, uma entrevista presencial, perto da sua casa, na sua região, faz toda a com, diferença. encurtando o caminho, o desgaste, né? E mais, né? Dependendo do tipo de vagas, mais operacionais, aí a conversando, já validando melhor o currículo, né? Porque aí você elimina a questão da interpretação de texto e tudo mais. O quanto que você acredita que essas IAs, essas soluções para ajudar essa experiência desse candidato, principalmente em processo volumoso, isso está diretamente alinhado à marca empregadora, a essa Claro, experiência? claro. Experiência, jornada do candidato é isso. Uma coisa é você atrair o candidato. Então, você fez lá uma campanha, pode ser na rádio, pode ser, sei lá, Aham. alguma rede social paga, orgânica, alguém indicou, enfim, tem N formas de como é que você traz o candidato para sua empresa barra vaga. E aí já é um ponto, né? Ou seja, pensando em dados, da onde vem seu candidato? Essa é a primeira pergunta que eu faço e ninguém sabe responder. E dá para, de novo, gente, dá para medir, deve ser medido, inclusive, até para você saber onde você vai gastar dinheiro ou não, que tipo de vaga, etc, etc. E aí, qual que é o grande desafio hoje, ou um dos, né, dos candidatos? Puxa, eu não tenho feedback. Puxa, mas eu queria falar com alguém. E aí, ela te ajuda, ela te dá essa oportunidade de falar com 100% dos candidatos. Porque uma Isso aí. pessoa com muita sorte, se for muito boa e não ficar cansada e a voz não sumir igual a minha, você faz 15 entrevistas um dia. E você pega o varejo, que você tem um volume Às gigante. vezes é Eu atendo alguns, 100, um exatamente. monte de gente picada, igual a fila de SUS, né? É tipo isso. Então, assim, e a IA te dá a oportunidade de você conversar com essa turma, de você passar uma mensagem da sua empresa. Até porque, se a gente pensar em varejo ou as marcas B2C, você tem um desafio reputacional, inclusive de consumo. Porque se eu sou Uhum. mal. Tem vários exemplos disso, tá? Não tenho aqui, posso até pegar meu celular depois e mostrar para vocês, mas se eu tenho uma má experiência como candidato durante o processo seletivo, eu deixo de ir no seu supermercado. Eu vou no concorrente. Por quê? Porque eu me senti desprestigiado, porque a pessoa não olhou na minha cara, sei lá por quê. Você ser aprovado ou reprovado faz parte do jogo, tem muito mais candidato do que vaga. Mesmo assim, as pessoas ficam chateadas em algum momento, né? De novo, depende do que você vende, depende do que você promete, depende de que tipo de expectativa que você cria na pessoa. Mas, de novo, a IA, ela te resolve muito desse problema e sim, cria boas experiências. De repente, pensando até se tem uma solução mais completa. Poxa, ó, você não foi aprovado por causa disso, disso. Poxa, tá aqui um curso para você fazer, para você se capacitar, porque volta daqui 6 meses, um Então, o ano, ou feedback é até do ou motivo, para o né? mercado, porque eu estou te preparando para o mercado, porque às vezes não é para mim, ou não combina com a minha cultura, mas o meu concorrente pode te aproveitar. As pessoas elas querem minimamente aprender alguma coisa no processo seletivo. Porque elas sabem que, de novo, nem todo mundo vai ser contratado. Que incrível, né? A IA vai humanizar o processo, Super, né? super. Não tenho É, dúvida. ou seja, o seu cliente pode ser o seu colaborador. O seu colaborador certamente também é o seu cliente. Sim. Então, principalmente de produtos de consumo, né? E é exatamente aí que a gente reposiciona, né? De fato, a importância dessa marca empregadora. Porque você não está na caixinha do candidato ou do empregado, você é o cidadão, né? A Exatamente, ó, é o cidadã que CPF. vai, você é o CPF em E ó, qualquer lugar, né? vou dar uma dica pro seu cliente de varejo para todo mundo que estiver vendo aqui. Presta atenção. É case nosso lá fora, super legal. Isso é mais para a B2C, para B2B ainda não entendi como é que a gente faz isso. Mas olha a coisa, pensando em experiência do candidato e conectando o consumidor, que vira cliente e eventualmente colaborador. A gente tinha um cliente lá fora, que era uma marca esportiva, todo candidato que se candidatava a uma vaga ganhava um voucher de desconto para consumir. Olha isso, que sensacional. Tá Que vendo? Ó? fantástico, gente. Anota a dica. Olha só, todo Assim, candidato que se candidata por uma vaga ganha um consultoria voucher de gratuita vai cair consumo. infante aqui. Esse pode, na real, também é consultivo. De E graça assim, ainda. imagina, você gera um voucher que seja de R$ 10 lá no supermercado, Que a pessoa volta para sensacional. consumir, ou seja, você cria uma experiência ainda mais positiva. De novo, para B2B, gente, eu juro que ainda não achei, porque se você vende parafuso para indústria e tal, fica difícil gerar um voucher de parafuso, sei lá o quê. Olha que incrível, gente, no nosso grupo de empresas, assim, algumas pessoas que trabalham com a gente já foram nossos clientes. Kátia, que está aí, assumiu a diretoria de RH e PD, já foi cliente, É. levando a gente para entregar treinamento lá. E tem outras, tem pelo menos É. umas
Isso Ali acontece. fora, né? Aqui tem umas 3 pessoas Isso desse acontece. time trabalhando. Isso é super comum. Que Porque incrível, a né? experiência... Você não tinha pensado nisso. É. Mas essa de novo, principalmente pra quem é varejo e tal, já tentei isso fazer com alguns clientes aqui no Brasil. Ah, mas dá trabalho. Onde volta? Ah, mas o marketing vai ter que fazer. Gente, eu tô gerando receita. Você não quer gerar receita? Você não quer gerar algo positivo? Eu estou gerando receita. Você gera um voucher de R$10, de 10% ilimitado. Você cria lá uma... Gente, com IA você faz isso, não precisa nem pedir pro marketing, mas enfim, é só você organizar. Você cria lá números randômicos por CPF, faz uma trava. Você pode, se passar em varejo, você contrata 1.000 pessoas por mês, passam 100 mil pessoas na tua base no mês, minimamente. Imagina, se você R$10 cada um consumir, você já pagou R$1 milhão por mês, você já gerou receita. Sabe Paga o employer branding, paga o É. sistema, você paga tudo em um mês. Perfeito. E sabe o que você está trazendo, Caio? A gente fica numa bobaginha de dizer assim, a dificuldade é eu colocar a pessoa no centro. Isso é colocar a pessoa no centro. Não é difícil. Você acabou de trazer uma dica de como Colocar a colocar pessoa no centro. centro. É porque, na verdade, o modelo mental é do passado. Você quer coisas novas, É o modelo isso. mental Todo do É porque trabalho. gente não é passado. apêndice, né? Gente é central, fantástico. né? E não é botar no colo nem abraçar a árvore, né, Ó, Caio? se implementarem, me avisa depois que eu quero saber, porque Vamos dar royalties para ele. dá o crédito. E Muito outra coisa bom. simples do varejo, que lá fora é super comum, aqui algumas empresas eu vi fazendo, mas muito pouca, é assim, você colocar o cartaz, principalmente que é varejo. Pô, você vem comprar aqui, você tem uma experiência boa com a loja. Que tal você fazer parte dessa experiência enquanto colaborador? Gente, tem rádio, tem empresa lá, tem as grandes marcas de varejo dos Estados Unidos, tem rádio interna e fica falando, por exemplo, em Miami, você vai lá, tem inglês e espanhol, porque tem muito ouvinte latino. Assim, ó, você tá aqui, você consome, você gosta? Ó, a gente tá com vaga aberta. Ó. Eu vi mesmo, o tempo todo. Eu vivo postando isso aí, aí você chega lá na entrada, tem lá, você coloca um QR Code, manda seu currículo. Quero entrar na sua comunidade, hein? Por favor, Bora entrar pra convidados. gente trocar umas práticas. Por favor. Muito bom. Ó, famoso arrasta pra cima pra mais dicas, mas é isso. Arrasa pra cima, mais dicas. É um pouco disso, de novo, obrigado pela oportunidade. Eu quero, no final, quero que o mercado se desenvolva. Como eu falei, a gente tem uma distância longe ainda, Claro. né, longa ainda lá dos Estados Unidos. E, gente, tem coisa que... O que eu falei aqui é difícil de implementar. É difícil porque eu falo assim, mas tem que falar com o marketing. Mas tem que imprimir, então, o QR Code e colocar na porta da loja. Mas aí tem alguém que cuida da loja e tal. Gente, tudo que eu falei aqui não tem custo. Ao contrário, tô gerando receita. Não parece difícil. Se paga, né? Não parece difícil. Caio, quem quiser conhecer mais, estudar mais sobre isso, como é que faz? Muito bem. Sigam lá, né? Eu brinquei aqui com a arrasta pra cima, mas quase isso. Caio Infante Oficial, meu Instagram. E meu LinkedIn, Caio Infante. Né? Sempre escrevo sobre isso. Esses cases que eu comentei estão lá no meu Eu já LinkedIn estou em algum conectada com momento. você. Então, é que o LinkedIn não tem uma busca muito boa para isso. Mas enfim, quem quiser, eu tenho N prints, eu tenho muitas coisas. De novo, eu quero realmente que o nosso mercado se desenvolva, porque tá difícil pra caramba achar a turma querendo trabalhar. E a hora que você acha, tem que manter a turma engajada para não ir embora. Então, essa é parte do meu desafio no dia a dia. E fico feliz de poder ajudar, de novo, com dicas às vezes simples. Fantástico. Vamos colocar em prática, Muito bom. né? E é isso. Por um Brasil melhor. Muito legal. Literalmente bom. o Brasil melhor. Pessoal, obrigada. Segue a gente nas redes e aguarde que vem outros episódios, tão bom quanto.